Imagine estar presente no momento mais significativo da história. Um homem, um profeta, um salvador, Jesus Cristo, crucificado diante de todos. Mas o que realmente aconteceu após esse evento cataclísmico? Quais foram as consequências imediatas e transformadoras da morte de Jesus? Hoje, vamos explorar 5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Prepare-se para uma jornada de mistério, revelação e fé. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Esse evento marcou a abertura de um novo caminho para a comunhão direta com o Criador, transformando a antiga aliança e estabelecendo uma nova era espiritual. Houve um poderoso terremoto que abalou a terra, criando um ambiente de temor e reflexão. Este fenômeno natural extraordinário foi interpretado como um sinal divino, refletindo a magnitude do sacrifício de Jesus e a importância desse momento crucial na história da salvação. As tumbas se abriram e muitos santos ressuscitaram, testemunhando o poder de ressurreição de Jesus. Esses santos que caminharam pela cidade trouxeram esperança e confirmação da vida eterna prometida. Sua presença entre os vivos reforçou a mensagem de vitória sobre a morte. O centurião romano, ao presenciar os eventos extraordinários na crucificação, reconheceu Jesus como Filho de Deus. Seu testemunho trouxe uma profunda mudança de perspectiva, mostrando que até mesmo os gentios podiam ver a divindade de Jesus, expandindo o alcance da mensagem cristã. Os discípulos, tomados pelo medo de perseguição, se dispersaram. Esse momento de dispersão foi um teste de fé e coragem, mas também preparou o caminho para a futura missão de espalhar o Evangelho, fortalecendo-os para os desafios que viriam na propagação da fé cristã. Maria Madalena, tomada pela tristeza e saudade, foi ao túmulo de Jesus nas primeiras horas do domingo. Seu coração estava pesado com a perda, mas também carregava a esperança de prestar uma última homenagem ao seu mestre com as especiarias que levava consigo. Enquanto Maria, mãe de Jesus, chorava a perda de seu filho, a dor era insuportável. Cada lembrança de Jesus tornava o sofrimento mais profundo. Ela sentia a ausência do filho amado, cuja vida havia sido dedicada a pregar o amor e a justiça. José de Arimateia, um homem de coragem e fé, aproximou-se de Pilatos com um pedido ousado. Ele desejava dar a Jesus um sepultamento digno. Seu ato de bondade e respeito demonstrava a profunda admiração que tinha pelo Mestre, mesmo após a crucificação. Jesus foi cuidadosamente colocado em um túmulo novo, talhado na rocha, um lugar onde nenhum corpo havia sido depositado antes. A simplicidade do sepultamento contrastava com a grandeza de sua missão. Ali, repousava o corpo daquele que havia transformado tantas vidas. As mulheres, com profundo amor e devoção, prepararam especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas queriam honrar o Mestre de todas as formas possíveis, demonstrando que, mesmo na morte, ele continuava a ser reverenciado por aqueles que o amavam. Os líderes religiosos, temendo que o corpo de Jesus fosse roubado e que seus seguidores alegassem sua ressurreição, pediram a Pilatos que guardasse o túmulo. Pilatos concordou e ordenou que a entrada do sepulcro fosse selada com uma grande pedra e vigiada por soldados romanos. A manhã do terceiro dia trouxe um evento surpreendente. A pedra que selava o túmulo foi removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. 2 anjos apareceram aos visitantes e anunciaram que Jesus havia ressuscitado, cumprindo assim a profecia de sua ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Ao encontrar o túmulo vazio, ela ficou desolada. Foi então que Jesus apareceu a ela, revelando-se como o ressuscitado e instruindo-a a informar os discípulos sobre sua ressurreição. 2 discípulos, a caminho de Emaús, encontraram Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram imediatamente. Durante a refeição, quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram e eles perceberam quem ele era. Cheios de alegria, retornaram a Jerusalém para contar aos demais. Ainda incrédulos, os discípulos estavam reunidos quando Jesus apareceu entre eles em Jerusalém, demonstrando que estava vivo. Ele mostrou suas feridas como prova e os encorajou, trazendo paz e renovando sua fé. Essa aparição marcou um momento de profunda transformação e fortalecimento para todos. No caminho de Emaús,
Jesus apareceu a 2 discípulos que estavam discutindo sobre os eventos recentes. Eles não o reconheceram até que ele partiu o pão com eles. Nesse momento, seus olhos foram abertos e perceberam que era Jesus. Cheios de alegria, voltaram para Jerusalém para contar a outros. Em Jerusalém, Jesus apareceu a seus discípulos reunidos. Eles estavam assustados e duvidaram, pensando que viam um espírito. Jesus mostrou-lhes suas mãos e pés feridos, comeu com eles e os confortou, dizendo-lhes para não temer. Ele reforçou a importância de sua missão de espalhar a palavra. Tomé, um dos discípulos, não estava presente quando Jesus apareceu a outros. Ele duvidou do testemunho deles, dizendo que só acreditaria se visse e tocasse as feridas de Jesus. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente e convidou Tomé a tocar suas feridas. Tomé finalmente acreditou e proclamou sua fé. Jesus deu a discípulos a grande comissão, instruindo-os a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Ele assegurou-lhes que estaria com eles sempre, até o fim dos tempos. Essa missão tornou-se o fundamento da expansão do cristianismo. Após a ressurreição, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas em diversas ocasiões. Essas aparições fortaleceram a fé dos seus seguidores e serviram como prova irrefutável de sua ressurreição. Os testemunhos dessas pessoas foram essenciais para a disseminação da mensagem cristã e para o crescimento da igreja primitiva. Jesus ascendeu ao céu diante dos discípulos, deixando-os com a promessa do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, esperando o cumprimento dessa promessa. A ascensão foi um momento de despedida e esperança, marcando o fim da presença física de Jesus e o início de uma nova era espiritual. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, enchendo-os de poder e coragem. Línguas de fogo pousaram sobre cada um, e eles começaram a falar em várias línguas. Esse evento marcou o nascimento da Igreja, unindo pessoas de diferentes culturas e línguas em uma fé comum. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou no Pentecostes, tocando os corações de milhares. Sua mensagem sobre Jesus ressuscitado e a necessidade de arrependimento foi tão poderosa que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Esse marco inicial foi crucial para o crescimento da comunidade cristã. A igreja primitiva, recém-estabelecida em Jerusalém, tornou-se um modelo de comunhão e fé. Os primeiros cristãos compartilhavam tudo, oravam juntos e partilhavam o pão. Essa unidade e dedicação atraíram muitos novos crentes, solidificando a base da igreja e espalhando a mensagem de Jesus por toda a cidade. Os apóstolos, impulsionados pelo Espírito Santo, começaram a realizar milagres em nome de Jesus. Curas, expulsão de demônios e outros sinais maravilhosos confirmavam a mensagem que pregavam. Esses milagres não apenas fortaleciam a fé dos novos convertidos, mas também demonstravam o poder contínuo de Cristo através de seus seguidores. Saulo de Tarso era um fervoroso seguidor da lei judaica e acreditava que os cristãos estavam desviando a fé verdadeira. Por isso, ele perseguiu os seguidores de Jesus com grande zelo, prendendo-os e até mesmo aprovando suas execuções numa tentativa de erradicar o cristianismo emergente. Enquanto viajava para Damasco, Saulo teve uma visão que mudou sua vida. Uma luz intensa o cegou e ele ouviu a voz de Jesus, perguntando por que ele o perseguia. Após essa experiência, Saulo se converteu ao cristianismo, adotando o nome Paulo e tornando-se um dos maiores missionários da fé. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo, realizando grandes milagres. No entanto, suas pregações atraíram a ira dos líderes religiosos, culminando em seu apedrejamento, tornando-se o primeiro mártir cristão. Após a morte de Estevão, os cristãos em Jerusalém enfrentaram intensa perseguição, levando muitos a fugir para outras regiões. Apesar das dificuldades, isso resultou na propagação do Evangelho pela Judéia e Samaria, cumprindo a ordem de Jesus de levar sua mensagem a todos os povos. Felipe, um dos diáconos, foi guiado pelo Espírito Santo para encontrar um eunuco etíope, oficial da rainha Cândace.
Felipe explicou as Escrituras ao eunuco, começando com o livro de Isaías e culminando com a proclamação de Jesus como o Messias. O etíope, então, pediu para ser batizado. Pedro teve uma visão impactante enquanto orava. Um lençol descendo do céu com diversos animais, puros e impuros, segundo a tradição judaica. Uma voz divina lhe ordenava que matasse e comesse, desafiando as normas alimentares estritas. Esta revelação simbolizava a abertura do cristianismo aos gentios. Após essa visão, Pedro foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano. Cornélio, um gentio que adorava a Deus, havia tido uma visão para buscar Pedro. Quando Pedro compartilhou a mensagem de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos, e ele batizou Cornélio, marcando a inclusão dos gentios na fé. A perseguição aos cristãos em Jerusalém intensificou-se, forçando muitos a fugir. Este êxodo involuntário resultou na disseminação do Evangelho por diversas regiões. Apesar da ameaça constante, os cristãos continuaram a pregar corajosamente, inspirando novos convertidos e fortalecendo a fé das comunidades que surgiam. Tiago, irmão de João, tornou-se uma das primeiras vítimas da perseguição. Seu martírio abalou a comunidade cristã, mas também reforçou a determinação dos discípulos. A morte de Tiago evidenciava os riscos da fé, mas seu exemplo de coragem serviu de inspiração para os seguidores de Cristo. Paulo, antes conhecido como Saulo, embarcou em várias viagens missionárias após sua conversão. Ele percorreu terras distantes, pregando a mensagem de Cristo e estabelecendo novas igrejas. Suas viagens foram marcadas por desafios, mas também por milagres e muitas conversões, ampliando significativamente o alcance do cristianismo. Paulo, em suas viagens missionárias, escreveu cartas às diversas igrejas, oferecendo instruções, encorajamento e correção. Essas cartas, repletas de ensinamentos teológicos e práticos, foram essenciais para a formação das comunidades cristãs primitivas e, posteriormente, foram reunidas, tornando-se parte fundamental do Novo Testamento. João, um dos apóstolos, foi exilado na ilha de Patmos, onde teve uma visão apocalíptica. Este relato, cheio de simbolismos e profecias, foi registrado no livro do Apocalipse. Suas visões trouxeram esperança e orientação para os cristãos perseguidos, reforçando a crença na vitória final do bem sobre o mal. O cristianismo, inicialmente limitado à Judéia, rapidamente se espalhou por todo o Império Romano. Os apóstolos e seus discípulos viajaram por diversas regiões, pregando a mensagem de Jesus. Em pouco tempo, comunidades cristãs surgiram em várias cidades, desafiando as tradições pagãs e transformando a cultura do império. Os primeiros concílios da Igreja foram fundamentais para definir as doutrinas cristãs. Líderes e teólogos se reuniram para discutir e resolver questões teológicas e de fé, estabelecendo dogmas que seriam seguidos por gerações. Essas decisões ajudaram a unificar a Igreja e a consolidar sua autoridade espiritual no mundo cristão. O Novo Testamento foi compilado a partir dos escritos dos apóstolos e de outros líderes cristãos. Esse processo de seleção e canonização garantiu que os textos considerados inspirados e autênticos fossem preservados. O Novo Testamento, composto por evangelhos, cartas e outros escritos, tornou-se a base da fé e prática cristã. Obrigado por assistir. Lembre-se de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela verdade e sabedoria das Escrituras.